Oi pessoal, eu vou deixar aqui um breve vídeo explicando como que a gente pode trabalhar com o ECA, tá? É uma maneira um pouco mais introdutória nesse software e eu vou explicar mais ou menos algumas funcionalidades dele e rodar um banco de dados aqui para vocês verem como é que funciona. Então, quando eu abro o ECA, eu estou usando a versão 3.8.4, mas já existe a versão de desenvolvedor 3.9.4. Só que ela ainda tem algumas incompatibilidades com certos programas, tá? Então eu abro o ECA e abro o ECA versão com console. Quando vocês instalarem o ECA, ele tem ali habilitado as duas versões aqui no menu iniciar, tá? Só vocês checarem, eu utilizo essa daqui, porque com o console, essa tela aqui do prompt de comando, eu tenho acesso a algumas informações extras, tá? Então aqui em cima, né, vocês vão aparecer, essa é a janela interface tradicional do ECA. Aqui em programa, né, quem quiser alterar alguma coisa, né, igual a minha, eu utilizo uma versão um pouquinho, interface um pouco diferente, é só vir aqui nessa opção e trocar, tá? A de vocês provavelmente vai estar essa daqui, Platform Default, e quem quiser experimentar, ver outras, é só clicar e reiniciar o ECA, tá? Visualização a gente não vai trabalhar aqui, tá? Embora nós vamos visualizar alguns resultados dentro do Explorer com essas ferramentas. Tools, daqui o que é mais interessante, que vai servir mais para vocês, é esse Package Manager, tá? Eu vou abrir ele aqui. O que ele faz? Ele contém um repositório de um banco de dados de todos os plugins avaliados no ECA, né, de uma maneira oficial. Então, se vocês quiserem atualizar, é só clicar aqui em Refresh, tá? Que ele vai, igual aqui está mostrando no console também, né? Ele vai dar uma atualizada, né, no pacote, no banco de dados. E depois disso, vocês podem selecionar aquele plugin ou aquela ferramenta que vocês querem instalar no ECA de vocês, tá? Então, tem aqui uma série de. Tem alguns que são algoritmos, por exemplo, esse CS Forest é um algoritmo de classificação, CLOP aqui é um algoritmo de cluster. Aqui tem a URL, informações relacionadas ao algoritmo, tá, ao plugin. Eu mesmo, se vocês aqui o lib Sport Vector Machine, então, por exemplo, ele tanto serve para classificação quanto regressão. Para instalar é só clicar aqui, install, vai perguntar, né, os pacotes serão atualizados ou instalados. E aqui no console ele vai me mostrar as atualizações. Então foi bem rápido. Quando vocês selecionam algo para instalar, ele vem aqui nessa aba também Installed, tá? E aí tem-se as opções, né, de plugins que foram instalados. Por exemplo, esse daqui eu já tenho instalado, né, que é o R, que é um plugin que permite uma interface com o programa R, e traz alguns classificadores também, também que são bem interessantes. O ECA Deep Learning 4G, né, para Java, né, que ele permite você aplicar ferramentas de redes neurais profundas utilizando algumas configurações, né, que ele tem disponível. E o ECA Python, que é uma série de algoritmos lá do Scikit-learn que vale a pena ter, tá? Por exemplo, para instalar o ECA Python, né, ele até fala, né, ó, requer que os seguintes pacotes estejam instalados, né, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn. Então, por exemplo, se a gente pesquisar aqui no nosso prompt de comando, assumindo que vocês têm uma versão do Python instalada, né, só digitar Python vai aparecer. Eu estou recomendando nesse momento a 3.8.6, tá? Já tem a 3.9, só que algumas incompatibilidades com o ECA e até mesmo com, por exemplo, quem trabalha com algo mais específico, né, como Keras, TensorFlow, tem dado alguns problemas, pelo menos na versão do Windows, né? Eu não sei como é que estão nas outras versões atualmente, tá? Então, beleza, se tem o Python instalado, tudo que vocês precisam é instalar as outras bibliotecas, né? Então, por exemplo, pimp, install, numpy, tá?
No meu caso, como já tem instalado, né, ele aparece, né, requerimento atualmente satisfeito, né, então não precisa instalar as demais. Ele não vai fazer nenhum tipo de instalação, tá? Então é a mesma coisa, pimp install pandas, por exemplo, pimp install matplotlib, pimp install skitlearn, e aí ele vai instalar tanto a biblioteca principal quanto as bibliotecas independentes, tá? Então, tranquilo. Alguns que eu recomendo além desses, né, como eu coloquei ali também o Support Vector Machine, esse CV Attribute Eval, que ele faz uma avaliação baseada no algoritmo, tá? É bem interessante para, por exemplo, ranking ou algum outro tipo de atividade que for desenvolver. Que mais? Tem também um que eu tenho, esse RBF Network, também é um algoritmo bem interessante de classificação. Ranking por correlação também é interessante de ter, tá? Além desses, o Self-Organizing Map é um algoritmo muito bacana, não supervisionado, de ANN, que é bem legal ter, eu tenho utilizado ele para alguns trabalhos. O ECA Excel, caso queiram abrir planilhas do Excel no próprio ECA, né, para ele poder reconhecer, tá? Enfim, qual outro mais algoritmo interessante aqui? Extra-Trees também é um algoritmo de classificação baseado em árvores que é bem interessante de ter, tá? Eu vou instalar ele. Functional Trees também é bem parecido, né? Eu vou instalar ele e o CS Forest também, tá? Que são algoritmos baseados em árvores, que a gente vai falar um pouco disso hoje, tá? Deixa eu ver o que mais. Esse daqui, a avaliação não é tão interessante. Functional Trees, eu falei. Grid Search é bem interessante, tá, de se adicionar. Embora seja um pouquinho chato na configuração de cada algoritmo, tá, mas é um elemento bem bacana de se ter. Keras Azul também é bom ter aqui, caso alguém queira ter algo um pouco mais avançado. Tem até um exemplo, né, que eles usam aqui com dataset de imagens, né, de 10 macacos do Kaggle, que é bem bacana de seguir. No caso, ele aparece como um template no Knowledge Flow. Tá? Por exemplo, vou instalar aqui. Se bem que ele é um pouco comprido, eu vou instalar depois para não prejudicar o andamento do vídeo. É um pouco comprido, um pouco grande, né, digamos assim. Multi-Search, ele aplica tanto Random Search quanto, se não me engano, Multi-Search também. São bem bacanas de se utilizar, tá? Eu vou explicar um pouquinho de cada um deles. Partial Least Square Regression funciona como um pré-processamento, tá? Como um filtro, e não como um classificador, embora também a gente possa usar como um classificador, mas é interessante ter ele como um filtro, tá? Ele é como se fosse uma PCA robusta. Ultra Boost também é interessante, embora a gente tenha o ADA Boost tudo instalado, né? Eu mesmo não utilizo muito, mas quem quiser implementar algum algoritmo de boost, sim, de performance, é recomendado, tá? Então, por exemplo, tem aqui instalado os algoritmos, os pacotes, tá? Que eu geralmente utilizo. E aí, beleza, só fechar. Ele mostrou aqui, né, todas as instalações que eu fiz. E aí no help, né, algumas informações relacionadas ao sistema, página e tudo mais, né? Tem alguns exemplos também, né, no How Tools ou Code Snipers. Então, as principais aqui que a gente utiliza é o Explorer, Experimenter, tá? Em terceiro momento, o Knowledge Flow.